Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do verso 11 até o verso 13. Diz assim um texto bíblico: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar? Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de estar na tua casa, pelo privilégio de poder te oferecer nosso culto. E pedimos que o Senhor nos abençoe, nos traga instrução, aquilo que o Senhor deixou para nós na revelação da tua palavra, para que sejamos fortalecidos na fé, possamos caminhar de forma mais firme, mais segura, alicerçados naquelas doutrinas que o Senhor nos tem mostrado na tua santa palavra, para que sejam objeto da nossa fé, da nossa confiança. Abençoa cada pessoa aqui presente nesta noite, aqueles que já são crentes, que possam ser fortalecidos, e aqueles que ainda não podem dar testemunho de que foram alcançados pela tua graça, que possam ter o privilégio de passar por essa experiência, e que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas em todos os momentos da nossa existência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A história de Israel, conforme você tem aqui nesse registro do capítulo 10, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente pode dizer que é um compêndio sobre a perseverança dos santos. Se não, vejamos, nesse texto você encontra uma coleção de advertências. O próprio apóstolo, recordando toda aquela caminhada pelo deserto, ele menciona 4 grandes pecados que marcaram a trajetória do povo de Israel naquela caminhada do Egito até Canaã. E ele diz: olha, isso é para advertência nossa. Você tem aí no verso de número 11. No verso de número 12, nós podemos observar que o apóstolo nos permite ver, e esse é um objetivo, um alerta, um aviso solene a respeito do risco permanente com o qual todos nós e aqueles crentes mais graduados experimentam aqui neste mundo. O risco do fracasso espiritual é alguma coisa que nós precisamos admitir, porque, como até mesmo nós cantamos hoje à noite, nenhum de nós está isento de passar por dificuldades espirituais e até de experimentar uma terrível queda na vida espiritual. Mas isso não significa, como nós vamos ver hoje à noite, que nós iremos perder a nossa salvação. E qual é a razão disso? A razão disso você tem no versículo de número 12, quando o apóstolo diz que, apesar de todas essas advertências, apesar do risco que no qual todos nós estamos envolvidos na nossa caminhada espiritual, há uma poderosa ação da parte de Deus a favor daqueles que são chamados para a salvação. Portanto, dos eleitos,
E é o que você tem aí no versículo de número 13. Irmãos, a perseverança dos santos é uma doutrina no sentido positivo que nós podemos apresentar com duas grandes características. A primeira característica é que ela é uma obra divina, mas ao mesmo tempo, sendo uma obra divina, ela é processada em meio à responsabilidade humana. E essas duas coisas, eu sempre repetia isso na sala de aula. Você quer fazer teologia, direito, teologia bíblica digna, você tem que andar com duas pernas. Se você andar só com uma perna, você vai ser saci. E saci não presta, não é? Do ponto de vista doutrinário. E quais são as duas pernas? A perna da soberania de Deus e a perna da responsabilidade humana. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Só tem um problema. E você já deve ter percebido isso na sua leitura das Escrituras. Você não consegue, nem conseguirá, e ninguém até hoje conseguiu reconciliar essas duas coisas como nós gostaríamos. Nós sabemos que elas estão eternamente casadas. Ambas estão abundantemente reveladas nas Escrituras. Mas nós não sabemos integrar essas duas coisas, essas duas realidades bíblicas, da forma como nós gostaríamos. Mas, preste atenção, a nossa limitação intelectual, espiritual, não nos dá o direito de rejeitar essas duas verdades, porque nós não sabemos reconciliá-las como nós gostaríamos. Mas ambas estão nas Escrituras e nós não podemos negá-las. E nós não podemos escolher uma das duas. Se nós escolhermos enfatizar demasiadamente a soberania de Deus, nós vamos cair no ridículo de andar como saci. Nós não podemos ir para o outro lado e enfatizar demasiadamente a responsabilidade humana, porque nós vamos cair também na mesma situação ridícula. A perseverança dos santos, ela tem esses dois ingredientes fundamentais e que nós não podemos ignorar ou deixar de reconhecê-los, porque a Bíblia nos ensina que ela é concebida, ela é ensinada nas Escrituras como sendo uma obra divina que se processa dentro da responsabilidade humana. Estritamente falando, tem gente que não gosta. Perseverança dos santos parece que é um esforço que está sobre os ombros de todos aqueles que professam a fé cristã e vão ter que defendê-la e permanecer na graça às custas das suas próprias forças. Mas apesar das limitações relacionadas com a designação da doutrina, num certo sentido, nós podemos dizer que sim, a perseverança dos santos exige o exercício da nossa responsabilidade. Deus não nos chama para a salvação a fim de nos tornar como pessoas sem o exercício das potências e faculdades com as quais Ele nos criou um dia para exercê-las de forma correta. Estritamente falando, nós podemos dizer, é Deus quem persevera por nós e não nós mesmos. E é porque Deus nunca abandona aqueles que Ele chama para a salvação, é que esses eleitos haverão de perseverar até o fim. É o que a palavra de Deus nos ensina. Este é o conforto da doutrina. Nós repousamos finalmente, porque não é a nossa mão que segura na mão de Deus, como diz o cântico,
mas rigorosamente falando, é Deus quem segura na nossa mão. E é por isso que nós podemos caminhar com certa segurança. A doutrina da perseverança é a doutrina de que os crentes perseveram, e nós devemos enfatizar isso também, para que ninguém possa cruzar os braços e dizer que agora está tudo por conta de Deus e se eximir das responsabilidades que lhe cabem. Isso significa dizer que na caminhada da salvação, como crentes, Deus não nos colocou numa posição inteiramente passiva. Nós temos compromissos para cumprir. Nós temos mandamentos para observar. Nós temos ordens para obedecer. E é por isso que nas 4 grandes doutrinas que você tem na coleção da salvação, a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, mas a conversão nos chama a responsabilidade. Você tem na justificação alguma coisa que só Deus resolve por nós, nos declarando justos, com base nos méritos de Cristo. Mas quando a Bíblia fala de santificação, nós temos inúmeros imperativos nos chamando para andar em santidade, com o objetivo de dizer que a observância desses preceitos está rigorosamente dentro dos limites da nossa responsabilidade. E não podemos nos eximir disso. E é interessante que no sermão escatológico pregado pelo Senhor Jesus em Mateus 24 e 25, você tem lá em Mateus 24, 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E não é sem razão que o apóstolo Paulo chega no final da sua vida, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Significa dizer, eu perseverei até o fim, cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca dessa doutrina. Envolve a responsabilidade do homem. Em última análise, você tem a soberania de Deus agindo para que a gente permaneça firme e continue até o fim. Irmãos, a perseverança dos santos é uma obra consumada. Deus já nos vê completamente perfeitos e já no estado glorificado, aquele estado que nós vamos experimentar na eternidade. Mas a doutrina, ela não é um salvo-conduto para que a gente possa assegurar para quem quer que seja que ao se tornar crente, uma pessoa não irá experimentar dificuldades, problemas, ou talvez até quedas durante a sua caminhada cristã. Apesar de nós termos a doutrina da perseverança dos santos, a Bíblia nos ensina que na vida cristã, muitas vezes nós temos intercorrências indesejáveis acontecendo na vida daqueles que são verdadeiros crentes. Nós não estamos isentos, porque um dia abraçamos a fé, das dificuldades próprias da caminhada cristã. Nós vamos ter a pressão do mundo contra nós, nós vamos ter os assaltos da nossa natureza corrompida, nos inclinando a desobedecer a Deus, e nós vamos ter o tentador das nossas almas, colocando armadilhas nos nossos pés, para que venhamos a cair. E 2 coisas precisam ser enfatizadas aqui quando a gente pensa em intercorrências na vida cristã. Naquelas dificuldades que muitas vezes nós observamos em pessoas que são verdadeiramente crentes. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que o crente não pode cair totalmente. É isso que nós aprendemos nas Escrituras. Verdadeiros crentes passam por crises espirituais, às vezes até cedem às tentações do mundo, se deixam seduzir por Satanás, são traídos pelas corrupções da sua própria natureza, podem até optar pela deserção da igreja.
abandonaram a comunhão dos santos e podem ir até para o lugar mais distante da face da terra. Se são verdadeiros crentes, eles estarão sendo tocados pelo Espírito Santo nas suas consciências para que voltem. Estarão sendo instigados pelo próprio Espírito Santo que um dia operou a regeneração nos seus corações, para que possam lembrar de onde caíram e possam voltar às primeiras obras. Essas são as principais forças que operam naqueles que se distanciam do caminho da vontade de Deus. Há também aqueles que são meros professos, passam por experiências semelhantes. Muitas vezes você tem pessoas passando 2, 3 anos, às vezes mais, às vezes menos, dentro da própria igreja, e muitas vezes experimentando coisas num grau significativo no que diz respeito a experiências espirituais. Mas essas pessoas abandonam o caminho da vida cristã e nunca mais voltam. Essa é a diferença entre os meros professos e os verdadeiros crentes, quando nós pensamos nessas intercorrências. Os verdadeiros crentes podem até se afastar do caminho da graça, da vontade de Deus, mas serão instigados para voltar. Aqueles que são meros professos, nós podemos dizer, vão embora, mas não sentem mais a compulsão para voltar para o caminho que deixaram. Preste atenção que há uma diferença radical entre aqueles que podem ser reconhecidos como filhos pródigos. Os filhos pródigos voltam, conforme a história contada por Jesus. Mas tem aqueles que são como Judas Iscariotes, apesar de terem experimentado muitas coisas na comunhão daqueles que são verdadeiros crentes, eles apenas são tocados por remorso e nunca mais voltam. Há uma diferença radical entre esses dois exemplos. Irmãos, afirma-se que a vida própria da regeneração e os hábitos que dela se desenvolvem nas veredas da santificação jamais podem ser extinguidas inteiramente da alma de alguém que nasceu de novo. Já pensaram nisso? Por ocasião da regeneração, o Espírito Santo implanta na alma do pecador novas disposições espirituais, para que através desses dispositivos o pecador passe a ter condições de amar aquilo que Deus ama. E essa nova natureza que aprecia as coisas espirituais, ela não pode ser extinguida definitivamente pela deserção ou por uma intercorrência experimentada por alguém que é verdadeiramente crente. Um outro aspecto com relação a isso é que a gente pode dizer que o crente não pode cair finalmente. E olha o que diz Davi: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Onde está isso? Salmo 37, versos 23 e 24. Mas ainda, Davi diz: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Salmo 145, verso 14. Um outro escritor bíblico diz assim: olha, o Senhor, Ele é tão misericordioso, tão gracioso, que Ele pode ser descrito como aquele que levanta os abatidos. Irmãos, que declaração maravilhosa que nós temos no Salmo 146, o verso 8. Só não sabemos quem foi que escreveu isso. Talvez Esdras, ou talvez Ageu, quem sabe Zacarias, o profeta. É um salmo anônimo. E essas são algumas sugestões
de autoria que nós temos desse poema. Mas coisa maravilhosa, é o Senhor quem levanta os abatidos, aqueles que passam por essas intercorrências. Por mais longe que um verdadeiro crente possa ir, por mais fundo que ele venha a cair, um dia ele será despertado do pesadelo da morte e há de se levantar e voltar para sonhar novamente com a vida espiritual. É completamente incoerente com a salvação pela graça a possibilidade de um crente verdadeiro morrer no pecado e ser finalmente condenado depois de ter experimentado verdadeiramente o processo da regeneração. É alguma coisa que nós não sabemos resolver, uma equação sem solução. O Deus que começou uma obra no coração de uma pessoa, por algum problema não há de completá-la. E essa é uma impossibilidade à luz daquilo que a gente aprende de Filipenses capítulo 1, o verso 6. Irmãos, existem objeções quanto à doutrina da perseverança dos santos, e eu quero terminar com essas objeções. É claro que existem críticas. Uma vez salvo, salvo para sempre, não é uma declaração doutrinária que as pessoas aceitam com alegria, com prontidão, e sem reagirem a esse tipo de declaração doutrinária. E eu quero ver 3 principais objeções à doutrina da perseverança dos santos. A primeira delas é a seguinte: você vai encontrar muita gente dizendo, olha, eu não acredito nesse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, porque eu acredito em livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ora, o homem tem liberdade absoluta para um dia receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele tem a liberdade para fazer isso. E se um dia der na sua cabeça e dizer ele não quer mais ser crente, então ele vai usar o seu livre-arbítrio para dizer, olha, eu não quero mais ser crente, risca o meu nome do livro da vida, e agora eu estou deserdando da família de Deus, e vou ser condenado eternamente, vou para o inferno, mas eu quero exercer a minha responsabilidade, o meu chamado livre-arbítrio. Muitas vezes você ouve esse tipo de coisa. Irmãos, livre-arbítrio, será que isso é verdade? Tem alguma consistência disso? Livre-arbítrio, defender livre-arbítrio, tem 2 erros. O primeiro erro é que aqueles que defendem esse tal de livre-arbítrio não sabem nada do que é a liberdade humana, com todo o respeito. Deixa eu perguntar para você, o que é livre-arbítrio? Geralmente as pessoas dizem o seguinte, livre-arbítrio é o direito que uma pessoa tem de escolher entre o bem e o mal. Não é isso. Sabe o que é livre-arbítrio? É a capacidade absoluta de decidir entre o certo e o errado. Preste atenção, capacidade absoluta. Absoluta. E eu vou dar uma ajuda para você. Quando você se deparar com alguém que defende o livre-arbítrio, peça para a pessoa definir. E ela vai definir livre-arbítrio como uma capacidade relativa de escolher entre o bem e o mal. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é capacidade absoluta. Ou seja, eu tenho a capacidade de escolher não errar de forma absoluta. E você tem que dizer para a pessoa,
tem que consertar o conceito dessa pessoa. E se essa pessoa continuar defendendo, você tem que dizer para ela: você é um cara de pau. Porque você diz que tem o direito, você tem a liberdade, você pode escolher de forma absoluta fazer aquilo que é certo, e até hoje você não decidiu, porque você continua pecando. Não é verdade? Então, alguém que defende livre-arbítrio e continua pecando é um cara de pau. Porque se ele tem possibilidade de não pecar mais, por que ele ainda não decidiu? Essa é a minha pergunta. Mas sabe por que ele ainda não decidiu? Porque ele não pode. Não é que ele seja cara de pau. É porque ele não pode. E eu nem combinei nada com o liturgo. Mas você percebeu o texto que nós lemos de Romanos 7? Quando Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não queria fazer eu faço. A minha natureza. Nem o apóstolo Paulo tinha livre-arbítrio. Nem ele. Livre-arbítrio só quem teve foi Adão e Eva no paraíso. Depois que o pecado entrou no mundo, a nossa razão foi corrompida. Os nossos sentimentos foram corrompidos. A nossa vontade ficou comprometida. Agora preste atenção. Como é que o pecado entra no mundo, atinge em cheio a minha natureza, macula a minha razão, deforma os meus sentimentos e a minha vontade fica intacta. E agora eu tenho a liberdade absoluta de escolher entre o bem e o mal. Não existe isso. Significa dizer que na esfera da vontade o pecado não atingiu? Não me atingiu profundamente? Me atingiu. E é isso que a Bíblia ensina. Depois que o pecado entrou no mundo, nenhum homem permaneceu com essa ficção do livre-arbítrio. A capacidade absoluta de escolher entre o bem e o mal. Portanto, querer negar a perseverança dos santos, defendendo um pensamento que não tem fundamento nas Escrituras, é algo completamente desajeitado. Irmãos, o crente, ele é liberto da escravidão do pecado, única e exclusivamente pela obra graciosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, obra aplicada ao seu coração pelo poder do Espírito Santo. O livre-arbítrio erra no conceituamento da liberdade humana, mas essa objeção falha também na conceituação da salvação. Há um defeito inerente na área da soteriologia, a doutrina que estuda a obra da salvação. Irmãos, a salvação é uma operação primariamente divina, do início ao fim. E como tal, não é uma obra improvisada. Olhe, preste atenção nisso. Quando nós pensamos na salvação, nós pensamos no projeto perfeito que Deus concebeu na eternidade. Antes da queda dos anjos e antes da queda do homem. Um projeto perfeito de salvação. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi estabelecido como sendo o fiador da salvação antes da fundação do mundo. Um projeto perfeito na concepção divina. Não apenas isso. Quando nós temos a entrada do pecado no mundo e a história se arrastando e a revelação indicando que Deus um dia vai consumar o plano eterno que Ele concebeu, antes dessas duas tragédias que eu mencionei, você vai ver a chegada do Messias e toda a sua obra sendo realizada de forma também perfeita. O projeto que Deus concebeu de forma perfeita também foi consumado.
Não ficou nada, nenhum milímetro, nenhum centavo ficou para ser pago ou para ser feito. Quando o Espírito Santo aplica aquilo que Cristo consumou, ele aplica também de forma perfeita no coração daqueles que são chamados para a salvação. E preste atenção, o projeto eterno, consumado por Cristo, aplicado pelo Espírito Santo, ele tem um propósito. E o propósito é fazer com que aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, pelos quais Cristo morreu na cruz, e foram alcançados num dado momento da história pelo Espírito Santo, esses serão levados até o final, até a consumação de todas as coisas, para que possam experimentar aquilo que Deus lhes reservou. O propósito de Deus na linguagem de Jó não será frustrado. Nós temos esse encadeamento lógico. É algo completamente incoerente nós imaginarmos que Deus construiu todo esse projeto perfeito, tanto na concepção, na consumação, na aplicação e na destinação de um propósito, e agora o pecador, por causa da sua vontade, vai frustrar o plano que Deus estabeleceu. Isso parece ser de uma incoerência insuportável. Sabe por quê? Quem é soberano é o Senhor, não é o homem. Então, se o homem, por alguma razão que a gente pode escolher, qual seja, é capaz de frustrar o plano de Deus, Deus, o Senhor, deixa de ser soberano. E quem é soberano é o homem, porque ele é capaz de anular aquilo que Deus decidiu antes do próprio tempo, da própria história, da própria existência do mundo. Isso, sinceramente, não cabe na minha cabeça. Colocar o homem como um agente soberano para decidir as questões relacionadas com a salvação. A salvação é do Senhor, já diz o profeta Jonas. Irmãos, a segunda objeção. A doutrina da perseverança dos santos, esse negócio de dizer que o crente agora está seguro, eternamente seguro, isso vai fazer com que, depois que ele se converte, ele vai cair numa frouxidão moral e espiritual. Será que essa objeção procede? Irmãos, afirmar a segurança da salvação não significa dizer agora que aqueles que se convertem estão livres para viver de forma relaxada, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista espiritual. A doutrina da perseverança dos santos não é um salvo-conduto ou um passaporte para que alguém viva de forma contraditória aquilo que a Bíblia exige a respeito da conduta dos crentes. Ninguém seria tolo de negar que essa doutrina pode ser mal usada, servindo como justificativa para indivíduos caírem num absurdo descaso na sua maneira de viver. Nesses casos, nós devemos concluir que o defeito não está na doutrina. O defeito está naqueles que tendem a interpretar a doutrina de forma errada para que possam viver de forma pecaminosa, querendo culpar a doutrina de alguma forma. Aqueles que morreram uma vez para o pecado, diz Paulo em Romanos capítulo 6, verso 2, não podem mais viver nele. A perseverança, como uma obra divina operada na alma de cada crente, tem o propósito de empurrar o salvo na direção da santidade, de aperfeiçoá-lo, para que ele possa experimentar com mais largueza as coisas espirituais. Uma vez que ele é candidato ao céu, ele está sendo treinado aqui
para usufruir das realidades eternas. E o ditado popular é válido: quem não treina não joga. É impossível você imaginar que alguém passando aqui por este mundo sem ter compatibilidade com as coisas espirituais, sem ter o seu coração treinado para apreciar as coisas de Deus, seja legitimamente alguém candidato ao céu. Não vai. Para que alguém possa usufruir do céu, ele precisa ter a sua natureza treinada aqui. E, portanto, a perseverança dos santos não é uma doutrina que vai dar oportunidade para alguém viver de forma descomprometida, num verdadeiro descaso moral e espiritual. Porque essa pessoa, se é crente verdadeiramente, ela está sendo treinada para experimentar o céu. Irmãos, essa objeção não tem o menor fundamento, porque a obra que Deus opera na alma de cada crente faz com que essa pessoa tenha prazer nas coisas santas e não experimente agora o ócio e se envolva com o próprio pecado. A terceira objeção é que a perseverança dos santos, dizem os objetores, ela parece contrariar alguns textos bíblicos. Há exortações na Bíblia a respeito da perseverança. E os inimigos da doutrina dizem o seguinte: se existem exortações apontando para que os crentes continuem no caminho da fé, significa dizer que eles podem cair da graça. Quais são esses textos? João capítulo 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Hebreus capítulo 13, verso 14. Porque nos temos, Apocalipse capítulo 2, verso 10. Porque nos temos tornado participantes de... Hebreus 3, 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme, até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. E Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, essa objeção, ela se mostra de forma improcedente, porque você não pode concluir que advertências relacionadas a permanecer na fé nos dá o direito de acreditar que alguém possa cair da graça. É uma alegação improcedente por desconsiderar simplesmente que o Deus que estabeleceu que os crentes verdadeiros haverão de perseverar até o fim, ele instituiu como um dos instrumentos para que esses crentes permaneçam até o fim, as suas advertências solenes, para que possam permanecer nesse estado. Não é, portanto, essas advertências que nos dão o direito de imaginar um estado de insegurança. Pelo contrário, Deus vai usar esses instrumentos, essas suas advertências, para fazer com que aqueles que são verdadeiramente seus continuem caminhando no próprio caminho da fé. Os alertas são parte do trabalho divino para nos fazer permanecer no caminho da graça. Os meios que Deus usa não são apenas exortações para permanecermos na fé, mas Deus usa as ações disciplinares. Deus usa também as promessas da sua palavra. Deus usa o exemplo inspirativo daqueles que fazem parte da família de Deus. Deus usa tantos instrumentos para nos estimular
a permanecer no caminho que Ele nos chamou para seguir. Portanto, o fato de nós termos advertências não se configura a possibilidade de nós cairmos da graça. Uma excelente ilustração de que a perseverança dos santos não dispensa meios para fazer com que aqueles que são crentes permaneçam na fé é a história que você tem no livro de Atos, acerca do naufrágio do apóstolo Paulo, quando ele foi cair na ilha de Malta. Abra lá em Atos capítulo 27, verso 22 até o verso 25. Veja o verso 30, veja o verso 31. E eu não vou aqui relembrar toda a história, mas a ilustração é muito simples. O apóstolo Paulo, acalmando os marinheiros que eram homens experimentados e que estavam sobressaltados naquela tempestade, pensavam que iriam naufragar, o apóstolo Paulo disse: olha, calma, eu tenho certeza, Deus me revelou que nós escaparemos. Olha lá que coisa interessante. Ele tinha uma profunda convicção, porque Deus lhe havia revelado. Mas, ao mesmo tempo que ele tinha convicção, ele disse: olha, agora lancem a carga no mar. Que coisa interessante, né? Mas ele não tinha convicção de que eles iriam se salvar? E agora perder a carga? Pois é, eles têm que perder a carga. Então você tem de um lado a certeza, a convicção que foi revelada ao apóstolo a respeito do salvamento que eles iriam experimentar, mas agora eles teriam que fazer alguma coisa para consumar aquilo que Deus havia estabelecido. Joga a carga fora. E você vai ver que essas duas coisas vão se juntar e eles vão escapar, como o próprio apóstolo havia mencionado. Outros dizem o seguinte: há texto nas Escrituras que falam de apostasia. Colossenses 1, Hebreus 2:1, 2 de Pedro 3:17. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2, verso 1. Acautelai-vos, diz o apóstolo Pedro, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Irmãos, aqui você tem o reverso da primeira objeção. Na primeira objeção você diz o seguinte: os objetores dizem o seguinte: as advertências para permanecer na fé, elas pressupõem a possibilidade da queda da graça. Falso. E agora você tem os avisos a respeito da apostasia, também não parecem indicar a possibilidade de alguém decair da graça. E, novamente, a objeção não tem sentido, não é consistente, não é verdadeira. Nos 3 textos que eu mencionei, os crentes são exortados a não se afastarem da esperança do Evangelho, a jamais se desviarem e não decaírem da própria firmeza. Ora, todas essas condições são radicalmente indesejáveis, terrivelmente prejudiciais, pragmaticamente possíveis a qualquer crente verdadeiro. Mas tais versículos não significam que todos que esfriam, todos que se afastam, ou todos aqueles que se enfraquecem na fé, perdem a salvação. É ir longe demais afirmar um negócio desse. Nem vou pedir para você levantar a mão. Quantas vezes na sua caminhada cristã você já esfriou na fé? Quantas vezes você já fraquejou? Quantas vezes você já se sentiu completamente abatido? E até desconfiando se verdadeiramente você se converteu? Quantas vezes? E só porque você experimentou essas coisas,
Alguém tem razão de desconfiar se você é verdadeiramente um crente salvo? Claro que não. Todos aqueles que são crentes passam por essas situações de abatimento, e são tantas, variadas situações. Não é o fato de nós experimentarmos essas coisas que a nossa salvação vai estar comprometida. Tais exortações que nós temos a respeito do esfriamento, a respeito dessas dificuldades que são muitas vezes experimentadas na vida espiritual, refletem o zelo pastoral dos próprios escritores bíblicos com relação àqueles que passam por essas experiências indesejáveis. Mas é uma realidade que precisa ser encarada. Mas, irmãos, mais do que o zelo dos próprios escritores, nós podemos dizer que há por trás do texto bíblico o zelo do próprio Deus, que se compadece daqueles que são seus filhos, que passam por essas experiências de abatimento na fé. Mas isso, eu repito, não significa que essas pessoas que passam por essas intercorrências decaiam da graça. É ir longe demais deduzir esse tipo de coisa. Irmãos, o conceito bíblico de apostasia não é decair da graça. O conceito bíblico de apostasia é a deserção irremediável da fé professada. E não significa que aquele que desertou da fé que um dia professou era um verdadeiro crente. Há muito tempo a gente evangelizando na parada do ônibus. Frequentemente a gente encontrava gente bêbado. E a gente evangelizava bêbado assim mesmo. Aí o camarada bêbado dizia o seguinte: eu já fui crente. E alguns até mostravam a carteirinha que eles tinham da igreja. Mas agora foi-se o tempo. Agora não quero mais saber desse negócio de ser crente. Você tem muita gente que passou um tempo pela igreja, experimentou até coisas boas, muito boas, mas verdadeiramente não se converteu. Nós não podemos dizer que essas pessoas que passaram tempo na igreja e que estão agora irremediavelmente no mundo são pessoas desviadas da fé. Rigorosamente não são. Elas estavam desviadas aqui. Elas estavam desviadas do mundo, porque elas são do mundo. E o mundo nunca saiu dessas pessoas. Foi por isso que elas passaram um tempo na igreja, até gostaram das músicas, acharam os irmãos simpáticos, os churrascos, então, que a igreja fez durante o tempo, que ficaram maravilhados com os churrascos, mas depois foram embora. Você tem, então, a deserção de pessoas que apenas nominalmente professaram a fé. E agora essas pessoas não se desviaram da igreja, elas estavam desviadas na igreja, porque elas são do mundo. E com relação a isso, as Escrituras, especialmente o apóstolo João, nos dá um texto maravilhoso para iluminar a nossa mente a respeito desse tipo de processo. Veja lá o que diz 1 de João, capítulo 2, verso 19, o apóstolo interpretando esse fenômeno. Ele diz o seguinte: olha, eles estavam no nosso meio, e eles saíram do nosso meio, para que ficasse provado uma coisa, de que verdadeiramente eles não pertenciam à família de Deus. Essa é a interpretação do apóstolo. Lá na sua primeira carta, capítulo 2,
o verso de número 19. E o terceiro grupo de textos, irmãos, a Bíblia não nos mostra casos específicos de pessoas que caíram da graça. E a resposta é não. Gálatas 5:4 diz o seguinte: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Paulo não usa essa expressão aqui, nesse versículo, cair da graça, no sentido de perder a salvação. Como o contexto nos deixa informados, né? Nos apresenta de forma muito clara. O apóstolo está combatendo o erro de misturar as obras no contexto da justificação. Eu não tenho nenhuma contribuição para que a minha justificação seja efetivada. Diz ele, quem age assim, está desprezando a salvação que nos é traduzida exclusivamente pela graça. O que Paulo, na realidade, está falando, em Gálatas 5:4, é que se buscamos a justificação pelas obras da lei, seja qual for o grau ou a forma, então teremos abandonado, caído completamente, nos afastado do evangelho que um dia nos alcançou. Portanto, nós não temos aqui a experiência descrita pelo apóstolo da possibilidade de perder a salvação. O segundo texto é João 13, o verso 21. Quando o próprio Senhor Jesus, naqueles últimos momentos do seu ministério terreno, ele diz: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. E ele está fazendo referência a Judas Iscariotes. Definitivamente nós não podemos usar esse texto para fundamentar a possibilidade de alguém perder a salvação, porque Jesus está falando de alguém que nunca a teve. Como é que você quer usar esse texto relacionado com Judas Iscariotes para confirmar que alguém pode perder a salvação, se Judas nunca foi salvo? Não faz sentido. Judas não perdeu a salvação porque ele nunca a teve. Então esse texto não serve de prova para confirmar que alguém pode perder a salvação. E o último texto é 2 Timóteo 4:10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. E alguns dizem, está aí, uma prova concreta de que alguém perde a salvação, porque Demas abandonou o apóstolo Paulo e se perdeu irreversivelmente. Irmãos, Demas foi um dos companheiros mais chegados do apóstolo no ministério. E é razão porque ele é até citado em dois outros textos que você tem no Novo Testamento, Colossenses, capítulo 4:14, Filipenses, verso 24. E ele, aqui em 2 Timóteo, é mencionado como alguém que deixou a companhia do apóstolo na prisão, quando ele estava em Roma, naquele momento difícil da sua vida. Crescente e Tito também o deixaram para atender comunidades mencionadas pelo próprio apóstolo. E Demas abandonou Paulo por conveniência própria, por ter amado o presente século. Irmãos, as dificuldades e riscos ligados àquela relação de intimidade com o próprio apóstolo, certamente era uma situação que exigia muito daqueles que se acercavam do próprio apóstolo. E nessas circunstâncias, diz Calvino, Demas foi vencido por seu desgosto em relação àqueles riscos envolvidos na companhia do apóstolo e decidiu buscar os seus próprios interesses. Apesar de nós termos nesse texto uma pesada censura do apóstolo Paulo, a conduta daquele seu companheiro de ministério, e nós podemos dizer, uma conduta fundamentada por causa do seu mundanismo irrefreável. Preste atenção, essa decisão mais errada
como foi, e nos parece é necessário enfatizar isso, não nos dá o direito de dizer que esse companheiro de Paulo perdeu a salvação por ter tomado uma decisão dessa natureza. Sabe por quê? Porque tem outro companheiro de Paulo também que não aguentou. E ninguém, em sã consciência, pode dizer, olha, o cara se perdeu. João Marcos, não lembra dele? Na primeira viagem missionária? Quando Barnabé saiu com Paulo na primeira viagem missionária, João Marcos foi com eles. Logo no início da viagem, aquele jovem viu que a carga era muito pesada. E ele disse, olha, não dá para mim. Vou voltar. E ninguém que interpreta o Novo Testamento chega à conclusão, olha, aquele desertor, aquele que abandonou aquela dupla notável na primeira viagem missionária, perdeu a salvação. Até porque, se alguém deduzir esse tipo de coisa, vai ter que enfrentar a dificuldade lá na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, dizendo que João Marcos lhe é útil. Então, o fato de alguém tomar uma decisão carnal, dolorosa, difícil, não é um motivo para nós dizermos que alguém perdeu a salvação. Demas foi mundano e abandonou o apóstolo Paulo pelos riscos envolvidos que eu já mencionei. Mas nem por isso nós podemos dizer que ele ele caiu da graça, perdeu a salvação. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Quem aqui conhece alguém que caiu gravemente, mas depois se arrependeu e se reconciliou? Voltou melhor. Quem aqui conhece? Quem aqui acredita em livre arbítrio? Fique de pé. O corajoso. Você acredita em livre arbítrio? Isso é uma ficção. Quem aqui conhece um crente teórico? Camarada professa a fé, mas não vive à altura da sua própria confissão. Nega aquilo que professa. Quem aqui conhece alguém assim? A televisão tem passado muita gente desse naipe, né? Os traficantes de Jesus. Os camaradas chegam e arrepiam os terreiros. Porque aquilo está errado. Os casos de apostasia assustam você? E fazem com que você persevere? Vamos ficar em pé? Vamos terminar.